Pregação em Jeremias 18. As 3 verdades do vaso na mão do oleiro. Tema: 3 verdades sobre o vaso na mão do oleiro. Jeremias. Capítulo 18 é uma das melhores pregações que tem transformado vidas até hoje. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao 6. A palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso, que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aqui temos a parábola do oleiro. Jeremias estava em uma fase muito difícil em seu ministério. A nação de Judá havia dado as costas a Deus. Eles estavam seguindo falsos profetas e adorando ídolos em vez de Deus. Jeremias foi confrontado com a tarefa de pregar o arrependimento a uma nação rebelde e apóstata. Agora era necessário que Deus ensinasse uma lição a ele. Então ele o enviou para a olaria, a casa do oleiro. Há algumas lições vitais nesta parábola para nós hoje. Cada objeto tem um significado importantíssimo. Vejamos então as 3 verdades sobre o vaso na mão do oleiro. Lição número 1. Deus é o oleiro. Ele tem todo o poder. Nossas vidas não estão nas mãos de alguma força invisível. Tampouco estamos sujeitos ao que se chama de destino cego. Nossas vidas estão nas mãos de um Deus todo-poderoso. Deus não é apenas nosso Criador, Ele é nosso Pai, e Ele tem uma preocupação pessoal com a vida de seus filhos. Isaías capítulo 64, versículo 8 diz: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Ele tem um plano. Assim como o oleiro tem um plano para um pedaço de barro, Deus tem um plano para nossas vidas. Ele vê o produto acabado em sua mente. Quando vemos nossas vidas, elas podem parecer de pouca importância, mas Deus conhece o fim desde o princípio. É por isso que Paulo diz o que faz em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ele tem o poder. Deus não só tem um plano para nós, mas Ele também tem o poder de realizar esse plano em nossas vidas. Além disso, Ele é soberano sobre tudo. Romanos capítulo 9, versículo 21 diz: Não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Ele tem paciência. O oleiro trabalha pacientemente o barro, moldando com ternura a sua forma. Da mesma forma, Deus dirige pacientemente em nossas vidas, procurando cumprir sua vontade. Leva tempo para fazer um produto de qualidade e Deus está disposto a esperar. Alguns exemplos de homens que Deus trabalhou um bom tempo: Abraão, José, Davi, os discípulos, Paulo. Lição número 2. O homem é o barro. É nossa composição. Salmos capítulo 103, versículo 14 diz: Porque ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. A argila é pó misturado com água e não tem grande valor em si. É a maior qualidade. A maior qualidade da argila é que ela rende. À medida que cede nas mãos do oleiro, pode tornar-se algo de grande valor. Mas se o barro não ceder, fica quebrado. A desobediência impede a obra de Deus em nossas vidas. O plano de Deus para nós pode ser arruinado por nossa própria desobediência. O mesmo é verdade para uma nação, uma igreja ou uma família. Nenhum dano maior pode ser causado do que o de uma vida inflexível. Lição número 3. A vida é a roda. A roda do oleiro gira rapidamente. A velocidade da roda é controlada pelo próprio oleiro. 3 fatores na formação da argila são: velocidade da roda, pressão aplicada pelas mãos do oleiro, o rendimento do barro. O oleiro controla a pressão e a velocidade.
Nossas vidas são como a roda do oleiro. Nossas vidas não são controladas por acaso ou sorte, mas por Deus. Ele organiza as circunstâncias da vida que nos moldam. Às vezes, podemos nos perguntar sobre as circunstâncias de nossas vidas ou pensar que Deus foi injusto conosco. Mas um dia perceberemos a verdade de Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A coisa mais importante sobre uma roda não é o seu tamanho, é o seu centro. Se uma roda estiver no centro, tudo estará bem equilibrado. A principal preocupação de nossas vidas não deve ser a longevidade, mas sim ser o centro na vida de um filho de Deus, é Jesus Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora que vimos o significado de cada objeto na parábola, vamos ler novamente. Jeremias capítulo 18, versículo 4, que diz: Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Jeremias viu que o vaso de barro estava quebrado. Ele podia ver a nação de Judá prontamente como o vaso rebelde e inflexível, mas essa não era a lição a ser aprendida. O oleiro não jogou fora o vaso, ele o fez de novo. Aí está a lição. Deus pode pegar uma vida inflexível e rebelde e transformá-la em algo valioso e útil. Ele pode fazer da mesma forma hoje em você. Basta você apenas permitir. Talvez você tenha sido teimoso e inflexível a Deus. Mas por que não deixar Deus, o grande oleiro, fazer o que ele quer hoje?